Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição de Direto da Gazeta. Os fatos e personagens da vida social de São Paulo e do Brasil pela visão da reportagem da Gazeta de São Paulo. E hoje, antes de apresentar a convidada, quero agradecer pela presença do jornalista Matheus Hebert. Fala, Hoffman, tudo bem? Prazer estar de volta. Demorei, mas voltei, né? Sentiu minha falta? Acabei sentindo, viu? A gente teve que trabalhar em quádruplo aqui sem o senhor, mas já está de volta, ainda bem. E hoje a gente vai falar sobre, como a gente sabe, né, Matheus? Um papo muito importante sobre nutrição, um assunto tão em voga e às vezes tão mal falado, né? Às vezes falado de forma até irresponsável em alguns lugares. Mas hoje não será o caso, porque estamos aqui com Irani Gomes dos Santos Souza, que é coordenadora da Faculdade de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Muito feliz por estar aqui com vocês, viu? E eu que agradeço a sua presença. E para começar esse papo aqui entre a gente, eu queria saber exatamente sobre isso, que eu falei que é um assunto um pouco falado de forma irresponsável. Eu queria que a senhora, que você explicasse a função da nutrição, que às vezes o pessoal pensa que é só para emagrecer ou para engordar. Para que serve na vida da população, né, o profissional da nutrição? Eu tenho uma ideia assim errada do que o nutricionista pode. Na verdade, o olhar é que o nutricionista restringe. Então, ele é procurado quando eu preciso fazer uma dieta. Tem vários posts que falam, né? Olha, se você colocar o alimento na boca, for gostoso, cospe, porque o nutricionista não aprova. E a gente tem um olhar que tem surgido aí com muita força, que é a nutrição comportamental. Então, não é uma alimentação de restrição, é uma alimentação de ajuste. Então, a gente sempre aprendeu que comer tem que ser muito prazeroso. E a nutricionista tem que trazer isso, independente da sua situação. Então, decorrente a alguma patologia, ou porque quer perder peso, ou quer ganhar peso, quer ir para a academia e hipertrofiar. Independente da situação, o papel do nutricionista é fazer com que esse alimento atinja o objetivo, mas de forma prazerosa. Ou seja, uma personalização da alimentação. É isso. É esse o papel do profissional. Muito obrigado. Matheus. Irani, a minha pergunta é o seguinte: a gente às vezes esquece que comer bem e viver de forma saudável representa viver até mais tempo, né? Sim. Nesse meio de busca perfeita pelo corpo, medida perfeita e por aí vai. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essas dietas caseiras ou dietas radicais que a gente vê, a senhora citou em relação a que a gente vê na internet, ou com influenciadoras e por aí vai, sem um acompanhamento de uma profissional, no caso de uma nutricionista. Na verdade, a gente sempre acha que todo mundo sabe fazer uma dietinha, né? Então, eu vou lá abaixo da internet, uma dieta, e é assim que eu vou seguir. Se eu pensar que somos pessoas diferentes, com atribuições diferentes, com vontades diferentes, eu não posso entender que uma dieta que eu pego na internet serva para todo mundo. Não tem sentido. E é isso que a maioria das dietas que a gente chama de dietas da moda traz. Então, eu vou imaginar que uma dieta com uso só de proteína sirva para todo mundo? Não. Então, qual que é o objetivo dessa pessoa? Olha, eu quero treinar e quero hipertrofiar. O nutricionista vai fazer uma dieta específica, respeitando o seu trabalho, respeitando a intensidade de treino, as suas aversões, as suas alergias. Ou seja, completamente direcionada para aquela pessoa. Individualizada. Né? Sim. Então, quando a gente pensa nessas dietas da moda, é tudo que ela não é. Ela faz perder peso? Faz perder peso. Mas a gente chama de efeito sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Mas se eu faço uma alimentação específica para você, eu te acompanho. E esse é um dos diferenciais do nutricionista. Eu elaboro um cardápio adequado para você e acompanho. Precisa ajustar? Eu vou ajustando no decorrer. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças dessas dietas radicais da moda e uma elaborada por um profissional capacitado. E por falar de dieta da moda, a mais da moda nesse momento é o jejum intermitente. Jejum intermitente. Eu queria que você explicasse por que não é para todo mundo. Ou se não for para todo mundo, né? Tem uma polêmica grande aí no jejum intermitente. Algumas nutricionistas prescrevem, mas elas prescrevem também com esse olhar individualizado. Mas a maioria das pessoas que fazem jejum intermitente não tem uma indicação do profissional. Ela simplesmente pegou essa dieta em algum lugar e tenta seguir.
O que acontece nesse jejum? A pessoa fica sem comer nada por 12, 16 horas, mas a nossa maior preocupação não é o período de jejum, é a quebra do jejum. Porque normalmente quando a gente fica muito tempo sem comer nada, a gente sempre busca algo muito calórico. Então, nossa, faz tempo que eu não como, será que tem um chocolatezinho aí? Né? É sempre assim. E a quebra desse jejum, normalmente por essas pessoas, é feito por alimentos hipercalóricos, que vai compensar toda a restrição que ela fez. Então, será que o jejum realmente era necessário? Será que não poderia ser um ajuste de quantidade e frequência alimentar? Então, esse é um dos maiores problemas do jejum. E quando a pessoa fica muito tempo em jejum também, ela pode passar mal. Meu corpo precisa de energia. Então, as pessoas fazem jejum intermitente e vão para academia, por exemplo. Passa mal, né? Tem questão de pessoas que vomitam, né? Isso mesmo, acabam vomitando ou tendo hipoglicemia, o açúcar cai demais, né? A glicose cai demais no sangue, desmaia. Será que realmente precisa de tudo isso? Acho que tem que avaliar. Então, se porventura resolver fazer esse tipo de dieta, precisa ser orientado. Perfeito. Eu só peço uma licença para a doutora, que a gente vai chamar agora a falar sobre política, sobre as eleições em Campinas para a prefeitura da cidade no ano que vem. A gente entrevistou na última quarta-feira o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, que nos falou por que pretende e como pretende ser o próximo prefeito da cidade. Pode pôr no ar. E o senhor tem a pretensão de ser o próximo prefeito da cidade, né? O atual prefeito é Dário Saad. O senhor tem essa pretensão, mas o senhor foi derrotado por ele nas últimas eleições. O que lhe faz crer que agora o povo campineiro, a população campineira vai mudar de ideia, lembrando que a abstenção na última eleição foi gigante, né, de mais de 50%? Olha, Bruno, foi uma eleição bastante complicada por conta da pandemia. Nós vivíamos um momento de pandemia na cidade, mas nós estamos falando de um governo que está na cidade há 11 anos, de um mesmo governo. O ex-prefeito e o atual prefeito, né, eles têm uma relação política já de muito tempo. O ex-prefeito apoiou, né, o atual prefeito, e que, na minha opinião, hoje a cidade sofre muito. Nós não temos hoje um prefeito à altura da cidade de Campinas, visto que nós passamos por grandes problemas, por exemplo, saúde, né? Ele, aliás, por ser médico, e foi algo que ele sustentou muito durante a campanha eleitoral, que mudaria a questão da saúde na cidade, mas hoje você conta com menos médico do que em 2013, né, um número bem menor. Então, a cidade sofre. A saúde básica, você não tem médico, você não tem remédio, você não tem estrutura para receber a nossa população. E obras que já estão atrasadas já há muito tempo. Vou dar exemplo aqui, o BRT, que é uma obra, a maior obra de mobilidade urbana do país, e que infelizmente não foi entregue desde 2019. Né? Então, foi gasto mais de R$1 bilhão nessa obra, e até hoje não foi entregue. Entre outras obras que estão atrasadas, transporte público mais caro do país e de péssima qualidade, a população vem sofrendo a cada dia, a licitação que deveria acontecer do transporte público também não acontece, ou seja, Campinas, ao invés de progredir, ela tem regredido. E nós estamos falando do terceiro maior município do estado de São Paulo, segundo maior orçamento do estado de São Paulo, com R$9 bilhões. Né? Quando a gente fala em saúde, nós temos R$2 bilhões e 100 milhões para a área da saúde, R$1 bilhão e 200 milhões para a área da educação, e Campinas continua com os mesmos problemas de 11 anos atrás. Lembrando que Campinas, segundo o IBGE, agora é uma metrópole, né? Oficialmente uma metrópole brasileira. Obrigado, deputado. E o tempo está feio aqui em São Paulo, hein, Matheus? Tempo feio em São Paulo, a gente está gravando aqui na sexta-feira, mas não é só sexta-feira, Hoffman, que o tempo vai ficar dessa forma complicada, que inclusive atrasou todo mundo para chegar aqui hoje. Mas o fim de semana também, até o comecinho da próxima semana, com esse tempo instável em São Paulo. Não vou reclamar, porque eu particularmente gosto bastante do tempo assim. Eu sou contra. Porém, não sou eu que vou falar de previsão do tempo. Quem vai falar é Isabela Fernandes, direto do Diário do Litoral, grupo parceiro aqui da Gazeta. Tudo bem, Isabela? Bom dia, galera. Bora para a previsão do tempo? Para quem acha que o tempo vai melhorar, se enganou. A previsão é de muita chuva hoje, chuva amanhã e chuva no domingo. Mas vamos detalhar como vai ficar no final de semana.
Uma frente fria deve permanecer durante toda a semana na capital. Nessa sexta, o chuvisco permanecerá durante todo o dia. A máxima chega a 21 graus e a mínima a 15. Na Baixada e no interior, a sexta permanece com esse chuvisco leve durante todo o dia e a temperatura continua amena. Na capital, sábado, além de chuva durante o dia inteiro, a temperatura vai cair. A máxima fica em 17 graus e a mínima é 15. Quem vai no show da Taylor Swift, se preparem. Sábado segue com chuva tanto no litoral quanto no interior. As máximas no litoral ficam em 22 graus e a mínima 18. No interior, a máxima fica na casa dos 30 e a mínima 19. Já no domingo, a capital e o litoral ainda continuam com chuva, porém mais espessas, e a máxima volta ao patamar de 21 graus. No domingo, o interior tem chances de tempestade. Temperaturas máximas na casa de 32 graus e mínima 21. Não esqueçam o guarda-chuva e bom fim de semana. Obrigado, Isabela. E você também demorou um pouco para chegar aqui hoje. Você veio de Itaquera, onde fica a Faculdade de Santa Marcelina. Bicho pegou hoje no trânsito. 2 horas de Itaquera até Moema. Nunca imaginei que demoraria tanto tempo assim. Sim. E olha, choveu em São Paulo, na verdade garoou em São Paulo, o trânsito piora. por enquanto não tivemos nenhuma tempestade, né? Para todo esse tempo, realmente a Radial Leste deixa a desejar. Eu que já peguei ela tantas vezes, por anos e anos, é um sofrimento. Matheus, com você. Irani, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que se alimentar bem tem que ser prazeroso, gostoso e por aí vai. Eu acredito que realmente nesses últimos anos a gente tenha perdido isso, né? Justamente por conta dessa busca das medidas perfeitas. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre como nós tratamos os alimentos hoje, né? Nessa correria do dia a dia, então, ultraprocessados, congelados e por aí vai. A gente pouco vê, eu pelo menos faz muito tempo que não vejo uma criança numa feira, por exemplo, com uma mãe, entendendo o que é uma fruta, o que é uma verdura. Isso reflete na criação dessa criança, no futuro dessa criança. Como que você vê a alimentação hoje? Tem um tema que eu trabalho muito lá na faculdade, que é educação do gosto. Que história é essa? É a gente saber que sabor real tem esse alimento. Então, nosso paladar está muito para o lado do ultraprocessado. Então, eu não sei que gosto tem, eu só sei que é gostoso. Tem muito açúcar ou muito sal. E daí a gente fala de criança, mas se a gente for pensar, tem adulto que não sabe qual que é essa verdura, qual que é esse legume. Então, não posso imaginar que a criança também saberá. Então, eu sempre gostei, agora não mais na feira, mas no hortifruti, pegar uma folhinha de mexerica. Cheira aqui para o meu filho, cheira para você. Cheiro do que tem? Muitos adultos nem sabem mais o que é isso. E o que moldou essa mudança? Praticidade. A nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, que tudo que é oferecido para a gente como prático, a gente usa, a gente aceita. Mas a gente também tem que entender que é possível ter praticidade, mas ter saúde. Então, eu posso tirar um dia e cozinhar e congelar e comer aquela comida. Eu não preciso ir lá no mercado e comprar uma lasanha pronta. Eu posso fazer a minha lasanha e congelar, e quando eu precisar eu vou usar. É que a gente entende que praticidade só serve aquilo que está prontinho no mercado, e na verdade não é. E isso faz com que o nosso paladar fique focado em muito açúcar, muito doce e muita gordura. E a gente se acostuma com isso. E acabou virando um escape, né? Tem uma rotina muito corrida, por isso comprei já congelado para facilitar. Só que se depender, a dor de cabeça lá na frente vai ser muito pior, né? Tem uma coisa com a alimentação que a gente pensa muito no prazer, né? E o prazer é agora, é neste momento. Então, eu não consigo pensar que eu vou comer um alimento que tem um pouco mais de gordura e que daqui a alguns anos eu posso fazer formação de placa de ateroma, que é entupimento das minhas artérias. Eu não penso nisso. Eu não penso que eu vou comer muito doce hoje e eu posso me tornar uma pessoa diabética daqui a alguns anos. Porque o que está me dando prazer é agora. Por isso que quando a gente fala da nutrição comportamental, a gente pensa, eu preciso ensinar a linkar as duas coisas. Comer bem e sentir prazer naquilo, sem responder negativamente por isso depois. E as pessoas não pensam nisso. Tem uns pacientes meus, porque eu dou aula, mas também supervisiono estágio, né? E eles falam assim, se for para morrer, deixa eu morrer com a barriga cheia.
E aí eu digo para eles, mas não pode morrer bem depois? É. Tendo uma boa qualidade de vida? Porque eu quero viver muito. E pegando gosto pela comida boa, né? E aí para pegar gosto pela comida boa e ter qualidade de vida, eu preciso pensar no hoje, não posso esperar amanhã. E pensando no ultraprocessado, que bom que também está virando um tema da moda, né? Falar sobre o ultraprocessado. Por exemplo, quando eu vejo um pacote escrito ainda mais sabor, me dá até medo, assim, né? Porque o que eles fizeram para ter ainda mais sabor, né? É verdade. Realmente é algo evitável o ultraprocessado? Sim. No dia a dia? Super. Tá. Mas depende da minha rotina. Depende de como eu acostumei o meu paladar. Então é possível a gente viver, por exemplo, com arroz, feijão, uma salada, um legume e uma carne. Por que eu quero buscar algo já prontinho, por exemplo, a lasanha pronta? Uhum. E aí eu tô pensando... Salgadinho, né? Daquele saquinho. Isso mesmo. O meu café da manhã pode ter o pãozinho da padaria, um leite com café, super comum. Tá. Por que eu vou buscar algo ultraprocessado, né? Então, se eu pensar na diferença do alimento in natura, minimamente processado e ultraprocessado, né? Que eu não sei se as pessoas sabem, mas eu vou pensar no milho, o milho que eu cozinho, o milho, então, pensando em natura, o milho minimamente processado. Um em lata, por exemplo. E aí eu peguei e produzi um alimento com esse milho de lata. Fez um salgadinho de milho. Isso mesmo. Aí esse é ultraprocessado. Esse é ultraprocessado. Tá. E ele se caracteriza porque ele vai ter uma grande quantidade, normalmente, de açúcar, ou de óleo, ou de sal, ou de todos eles. Dizem que a gente olha o rótulo e vê assim, quando começa a ver nomes que a gente não conhece, é que é ultraprocessado, né? Quando tem milho, batata, até ali a gente está entendendo, ele é minimamente processado, mas começa monóxido, sei lá do que. Isso. Tá. E eu sempre, as pessoas olham o rótulo e olham calorias. Nossa, isso aqui tem muitas calorias, com base no quê? Você sabe que tem ou não. Então, olha o rótulo e olha os ingredientes. Se eu pensar num suco de maracujá, nos ingredientes vem na ordem do que tem mais para o que tem menos. Em um suco de maracujá, o que tem que ter? Em maior quantidade. Maracujá ou água, né? Maracujá ou água. Poxa, mas e quando eu vejo uma outra substância antes disso, por exemplo, açúcar, tem que me espantar. Porque não é a característica daquele alimento. Se eu penso num achocolatado, ele deveria ter mais chocolate. Por que tem mais açúcar? São esses alimentos que eu tenho que evitar. Perfeito. E só pedir de novo uma licença para a gente chamar a Luana Fernandes, do Diário do Litoral, para falar sobre a questão do aumento dos casos de dengue aqui no estado. Um tema preocupante neste momento aqui no estado e no Brasil. Luana, com você. Bom dia, galera da Gazeta, tudo bem por aí? Vamos falar um pouco sobre saúde? A gente sabe que altas temperaturas e muita chuva é um ambiente ideal para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Infelizmente, este ano já batemos o número de casos do ano passado. Até outubro, mais de 1,5 milhão de casos já foram identificados, 16,5% a mais, segundo dados do Ministério da Saúde. O que fazer para evitar o aumento neste número a gente já conhece e inclui cuidados simples na rotina, evitando condições propícias ao desenvolvimento do mosquito, como água parada em telhados, calhas, garrafas e pneus e caixa d'água, e reservatórios de água sem tampa. Mas é preciso também estar atento aos primeiros sinais e sintomas da doença, que inclui febre acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, além de náuseas, vômitos e dores abdominais. Buscar um médico o mais rápido possível, sempre que se observar algum sintoma, é fundamental para garantir um diagnóstico preciso e o tratamento adequado. A dengue é reconhecida como uma das principais causas de doenças graves com morte em crianças em alguns países da Ásia e da América Latina. Não existe tratamento específico para as formas de dengue. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda e disponível no Brasil desde julho deste ano, é uma das formas de prevenção. Produzido a partir do tipo 2, vírus mais grave da doença, o imunizante faz a proteção contra os 4 tipos de vírus que podem causar a dengue, do tipo 1 ao 4. O novo imunizante é indicado para pessoas de 4 a 60 anos de idade, previne cerca de 80% dos casos gerais de dengue, cerca de 15% a mais do que vacinas anteriores, e reduz mais de 90% a hospitalização. O esquema vacinal é reduzido, necessita de 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Infelizmente, a vacina só está disponível em unidades particulares.
Cuide-se por aí, hein? Bom fim de semana. Obrigado, Luana, nossa parceira do Diário do Litoral. Matheus. Irani, que bate-papo sensacional, né? A gente vai conversando aqui, eu tô olhando para você, mas eu vou olhando tudo, e principalmente quem vai acompanhar a entrevista. E eu ia deixar até para falar isso no final, mas já vou falar aqui no meio. E é muito bom quando a gente conversa, né, Hoffman, com um especialista e que é professor também, porque é muito mais didático, dinâmico. Então você fala com uma clareza que é impossível não entender. E outra coisa, e nutrição é um tema que interessa a todo mundo, né? Muito Interessa bom. 100% da população. Muito bom, que entrevista sensacional. Irani, a minha pergunta é o seguinte, eu quero perguntar para você se o brasileiro se alimenta bem. Claro que cada estado é um estado, cada ponto é um ponto, cada recorte é um recorte, mas que você tire uma média, se ele se alimenta bem ou não, se ele respeita todas as refeições. Eu pergunto isso, e vou trazer até um depoimento meu que eu conversava com o Hoffman ali antes da gente entrar aqui, e você citou logo isso no começo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu acordo, eu não tomo café, eu tomo café preto. Então, você já vai com a adrenalina aqui em cima. Ela fez cara de quem te deu uma nota baixa aí, hein? Total. Mas aí calma, que vai ficar pior. Aí eu almoço muito pouco e quase sempre bem tarde, assim, depois das 3. Eu vou sentir muita fome depois das 3 horas. Tá. Então, muito tempo já sem se alimentar. O diagnóstico péssimo. Você vai vendo, Rafa, que o rosto dela, o semblante, vai ficando assim. Chama o SAMU. Aí eu vou sentir fome mesmo naquele horário que era pra pessoa estar tendo uma ceia ou comendo algo super leve, que é o quê? À noite. E aí você quer descontar, quer comer e por aí vai. Ou seja, tudo errado, eu já percebi que eu já errei tudo. Eu tentei fazer uma cara de paisagem, mas eu não aguentei. Mais forte, né? Mas é isso, no geral, não pegando como base mas no geral o brasileiro se alimenta bem? A cultura alimentar brasileira é maravilhosa. O problema é que a gente vem perdendo isso. Porque a gente está indo em busca a um padrão inadequado, que é o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, se a gente pensar na nossa cultura alimentar, o arroz, o feijão, muito bom. Maravilhoso. Mas a gente não vê mais isso com tanta frequência no prato do brasileiro. Então, a gente está indo por um caminho não muito adequado, o que responde, então, ao aumento do sobrepeso, de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, diabetes, hipertensão, alguns cânceres ligados à questão alimentar. Então, aquela cultura que era tão valorizada e tão importante vem sendo perdida. E quando isso acontece, a gente colhe frutos negativos. Por exemplo, a batata frita tomou o lugar da mandioca, que era a base da alimentação brasileira, né? A mandioca se vê com mais raridade assim, na mesa dos brasileiros, né? E que é tão boa, né? Que é tão boa. Eu sou suspeita para falar. O problema não as pessoas acham muito que eu tenho que colocar um alimento como bom ou como ruim. Isso que eu ia perguntar, se existem alimentos proibidos. Na verdade, não existe. Existe como eu trago esses alimentos para o meu dia a dia. Então, não tem problema nenhum comer batata frita. O problema é batata frita todo dia. Então, hoje é batata frita, amanhã é mandioca frita, amanhã tem torresmo, e depois eu vou colocando todo dia esses alimentos que têm um alto aporte, por exemplo, de gordura. Então, a gente costuma colocar um alimento e falar, esse é ruim, esse é bom. Não é isso. Não existe ovo frito, não é ruim, pão... Não é. Nada, leite... Até água, eu falo, se tomar demais vai fazer mal. Sim. Então, é o excesso ou a falta. E a gente não sabe trabalhar com isso. Ou eu excluo, ou eu como demais. Mas por que não pode meio termo? E por que ele está tão errado? Sabemos que ele está errado, mas por quê? Por que ele está errado? Né? Acho que até o tempo também, né? Porque aí eu como bem. Eu não comer, por exemplo, eu vou chegar à noite, eu não vou comer ultraprocessado, vou comer um pouco de arroz, um pouco de feijão, como muita verdura, salada e por aí vai. Então não desconto tudo. Mas eu acredito que seja muito tempo sem se alimentar, né? Muito pouco no momento e muito em outro momento, né? Porque o seu corpo precisa de energia. Energia para quê? Energia para pensar, energia para conseguir respirar, coração bater. O seu corpo precisa disso. Entende que a gente tem um estoque, mas esse estoque precisa ser reposto. Toda vez que eu fico muito tempo sem me alimentar, o meu corpo vai gastando esses estoques. E aí chega um momento que você quer comer muito. E não precisaria tanto assim. Poderia ser pouco durante o dia. E aí normalmente vai lá para o final da noite, come muito e vai dormir. Aí depois começa de novo o fluxo. Mas poderia ser
é fracionado em pequenas quantidades e o seu corpo ficaria feliz com isso. Ele falando do estilo dele me lembrou o estilo americano, né? Que se toma um café pouco, se almoça pouco, ou um sanduíche, e a refeição principal é o jantar. No Brasil, em geral, é o contrário, né? O almoço é o principal. É porque pensa assim, quando nós acordamos, tem um dia inteiro pela frente. E eu vou gastar energia o dia inteiro. Quando chega próximo ao horário de jantar, eu estou desacelerando para ir dormir. Então não tem sentido comer pouco no período que eu preciso usar a energia e muito no período que eu vou descansar. Claro que tudo é padronizado, mas qual que é o café da manhã perto do ideal? Eu sempre acho que depende das possibilidades. Mas se eu pensar naquele leite com café, o pãozinho francês, sabe? Com uma frutinha, tá perfeito. Não precisa mais que isso. Não tem contraindicação em si. Eu acho que eu posso pensar num café da manhã de hotel, mas não precisa. Colocar um bacon, né? Não, né? não, aí não. Estraguei o café ideal da Estragou entrevistada. o café ideal. Mas é só para entender que o mais simples, muitas vezes é o melhor. Sim. Porque muita gente fala, o pão, cortei o pão da minha dieta. Não precisa cortar, pode comer menos pão, né? Eu brinco que eu não gosto de pessoas que tiram o miolo do pão. Por que você tirou o miolo do pão? Eu também sou contra. Porque ele incha. Se você tira porque você não gosta, é uma coisa. Agora, achar que eu vou tirar aquele miolo para emagrecer e aí durante o meu dia eu como alimentos inadequados, não tem sentido. Sim. E vamos falar agora sobre leilões, né, Matheus? Leilões, é isso, com Gleides Magalhães. É contigo, Gleides. Olá, eu sou Gleides Magalhães e trago agora as novidades do mundo dos leilões. Esta semana chamou a atenção o anúncio feito pela produção da série The Crown da Netflix, que chegou em sua 6ª e última temporada. A produção da série anunciou que irá leiloar 450 itens que fizeram parte do show, como adereços, móveis e figurinos, incluindo a reprodução do vestido V de Vingança, usado pela princesa Diana em 1994. O leilão irá acontecer em Londres no dia 7 de fevereiro e todo o dinheiro arrecadado será utilizado para conceder bolsas de estudos na Escola Nacional de Cinema e Televisão. Além do icônico vestido de Diana, que deve ser vendido por algo entre R$ 49.000 e R$ 73.000, chamam a atenção a réplica da carruagem de coroação, cuja estimativa de venda está entre 180 e 300 mil reais. E ainda a réplica do traje de coroação da rainha, usado no episódio 5 da primeira temporada. O valor estimado de venda fica entre 120 e 180 mil reais. Obrigado, Gleides Magalhães, nossa jornalista que traz sempre as questões dos automotores, dos carros e também dos leilões dos negócios aqui no estado de São Paulo. E, doutora, uma pergunta importante, porque a gente fez não faz muito tempo uma reportagem sobre a mudança nos rótulos dos alimentos, que agora mostra que é rico não, né? Alta quantidade alto teor de sódio, de açúcar. Qual que é a importância dessa medida da Anvisa que já existia na América Latina e em outros países? Lembra que eu comentei que no rótulo do alimento vem os ingredientes e ali veio o que tem mais? Sim. E eu vou pontuando depois até o que tem menos, né? Foi uma forma de chamar a atenção para as pessoas. Pegue este alimento, mas veja o que tem nele. Porque as pessoas inicialmente aprenderam a olhar a validade. Depois pararam nisso. Não sabe olhar o rótulo, olha só calorias. Mas quando eu estou pegando esse alimento, o que ele me traz? Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Tem certeza que você quer? É gordura, sódio e açúcar, e né? açúcar, Que é são os três. Tá. São os três. Eu acho que a gente ainda precisa de mais educação sobre isso. Porque às vezes eu nem olho se tem alto teor. Eu quero isso porque é gostoso. Mas essa mudança no rótulo vem para chamar a atenção por causa do aumento do sobrepeso e obesidade da população. E não é só a população adulta, é a criança. Então, hoje a gente tem crianças com 5 anos com diabetes por causa da alimentação. Aumento do colesterol por causa da alimentação. Será que é esse caminho que a gente quer mesmo, né? Será que as crianças precisam necessariamente de todo dia um biscoito recheado?
Então, esse rótulo vem para chamar a atenção. E isso vem sendo tirado das escolas, né? Esse tipo de alimentação mais prejudicial, né? Ou não? Sim, frituras, refrigerantes. Porém, a criança leva muitas vezes a lancheira de casa. E quando ele chega na escola, esses alimentos também não são de qualidade. Bolacha recheada. Isso mesmo, o salgadinho, porque é prático. Compra Então, ali, põe ali dentro e... Tem alguns biscoitos que já são servidos na porção para caber na lancheira para a criança comer durante o intervalo. Então é prático, eu coloquei lá, coloquei um suquinho artificial e a criança vai para a escola. É isso, né? O Hoffman citou aí em relação, né, Irani, nas mudanças dos rótulos, são a passos lentos, né? Mas você citou, acho que é uma palavra primordial, que é a educação, porque não adianta a gente ter essa quantidade toda de informações ali, eu mesmo particularmente não entendo, e aí você vê, será que você entende, né? O que está dizendo ali? E aí a minha pergunta era em relação, até também linkando com o Hoffman, em relação às escolas. Você acha que deveria ter uma educação alimentar na grade, ensino fundamental, ensino médio, não deixar isso para uma universidade quando a pessoa já está ali direcionada para a área da saúde, caso ela queira, né? Mas a gente tratar desse assunto tão importante que vai acompanhar a pessoa até uma velhice, né? Por exemplo, acredito, tendo uma vida saudável, já lá desde o começo. Sim. Tem algumas escolas, principalmente as particulares, que contratam os nutricionistas para preparar o cardápio das crianças, e essa nutricionista pode trabalhar ações de educação nutricional nas aulas. Então, pode ser na aula de ciências, português, matemática, junto com o professor, ela consegue trabalhar esse processo de educação nutricional. Isso é muito importante, porque se a criança cresce aprendendo esse processo, é natural. Então, se eu pensar na questão de educação nutricional, o meu corpo vai pedir que eu preciso comer de 3 em 3 horas. Vai ser natural. Se eu ensino uma criança, ela cresce assim de forma natural. Então, a escola tem sido um ponto muito importante para a mudança de hábitos. Tem algumas escolas que fazem o que a gente chama de cozinha experimental. Então, eles plantam um alimento lá, por exemplo, a cenoura, a criança colhe a cenoura e prepara um bolo de cenoura, por exemplo. Ou prepara uma saladinha que tem cenoura. Muitas crianças não sabem nem de onde vem o alimento. Que essa daqui é árvore do quê? Eles não sabem. Então, se a gente começar a trabalhar isso desde pequeno com as crianças, isso é muito importante. E tem uma questão também, Irani, percebe-se que em bairros mais distantes, bairros de periferia, principalmente das grandes cidades, há um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e a classe média, em geral, costuma ter mais facilidade para procurar. Existe uma desinformação? Por que acontece esse fenômeno? Porque são alimentos mais baratos? A gente sempre acreditou que quem tem mais dinheiro, né, se alimenta melhor e quem tem menos talvez não. Mas muitas vezes é uma questão de escolha. Então, mesmo pensando na periferia, muitas vezes a escolha pelo alimento é uma escolha inadequada. Por exemplo, eu vou comprar para o meu filho salgadinho industrializado. Por quê? Porque eu acho que ele também pode. Porque eu acredito que pessoas que têm um valor aquisitivo melhor compram isso para o seu filho. Porque antigamente, eu acho que nos anos 90, assim, comprar esses ultraprocessados era coisa da classe média. Isso mesmo. E a população mais pobre comia arroz, feijão. Isso era até um símbolo de comida de pobre, como se falava nos anos 90, né? Isso mesmo. De uma forma pejorativa. Mas a feira livre, ela está muito mais lá na periferia, não é? E é ali que a gente encontra os melhores alimentos. Então, na época da minha avó, era assim, eu vou na xepa. Então, eu vou lá no final da feira, onde os alimentos estão mais baratos, mas não significa que tem uma menor qualidade. Então, eu não preciso atrelar. Lógico que eu não estou pensando num cardápio maravilhoso de quantidade, tem pessoas que falam assim, posso colocar queijo brie? Para que eu preciso? Eu gosto, mas precisa ter isso? Eu posso ter um outro alimento? Então, aquele exemplo do café da manhã que eu dei. O cafezinho com leite, um pão e a fruta. Eu consigo levar isso para a periferia também. Sim. Então, eu não tenho que entender que pessoas que têm um menor poder aquisitivo obrigatoriamente precisam comer mal. Não é verdade isso. É uma questão, muitas vezes, de escolha. Lógico que a gente também atua lá na faculdade em populações que não têm dinheiro mesmo para nada. Aí a gente trabalha com as possibilidades que a pessoa tem. Individualiza. Isso mesmo. Sim. E a questão dos orgânicos também? O orgânico também virou um símbolo, né, Matheus, de classe média, assim, um alimento caro, um alimento de gente
que é coisa exclusiva, parece. O orgânico é importante, realmente tem importância um alimento ser orgânico, e se ele é realmente, como a gente percebe, mais caro e mais inacessível. Ele é mais caro, porque a produção dele é menor. É menor escala. Mais tempo, isso mesmo. Porque não usa agrotóxico. Então, ele é muito importante para a gente. Porém, ele ainda não tem a maioria da população não consegue esse acesso por questão de custo. Uhum. Por isso, né? Então, ele leva mais tempo para se desenvolver. Então, pensar um abacate, até ele conseguir chegar no tempo de colheita. Tem uma perda maior também, né? Isso mesmo. Então, por isso ele ainda é mais caro, infelizmente. Mas ele é importante, realmente ele faz diferença no alimento. Ele faz diferença porque ele não leva a carga de agrotóxico. E hoje os agrotóxicos, os anabolizantes, eles são precursores de câncer, né? Pensar em todas as doenças que ele pode trazer, citei uma, do câncer. E que vai acontecer também a longo prazo. Uhum. Se a gente pensar na nossa vida, desde criança, consumindo alimentos ricos em agrotóxicos... Quase todo mundo, né? Desde criança, né? Aqui no Brasil. Isso é um problema. E quanto mais a população cresce, mais eu preciso aumentar a produção. A gente estoca alimentos. Será que a gente precisaria realmente estocar alimento? Uhum. Quando eu quero estocar alimento, eu preciso de uma maior produção. Uhum. Maior produção, maior quantidade de agrotóxico. Vamos de giro cultural, Hoffman? Chamar a Natália? Só se for agora. É com você, Natália. Qual o giro cultural deste fim de semana aqui em São Paulo? Que é destaque? Traz pra gente. Oi, gente. Hoje eu vim deixar uma indicação sobre o evento que acontece aqui no Centro Cultural de Diadema, na Grande São Paulo, que é a Festa Viva Nordeste, promovida pelo coletivo Cabrocha. O evento tem o objetivo de promover e enaltecer a cultura nordestina. O evento acontece nesse sábado, a partir das 13 horas, e é totalmente gratuito. Esse e outros eventos você pode encontrar na coluna Divirta-se, que está no ar na Gazeta de São Paulo. E a segunda indicação de hoje é um convite para vocês conferirem a entrevista com o Dude Caps, que vai ao ar neste sábado. A entrevista vai ficar disponível no site da Gazeta e o Du fala um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre o novo EP Super House e também um pouco sobre novidades que vêm por aí. Uns 12 anos eu comecei a me aventurar a produzir as músicas no Movie Maker. Depois fui evoluindo para outros programas. E no começo do ensino médio, a gente se conheceu. Foi isso aí. Por um amigo em comum que falou assim, pô, vou trazer o Matheus, que também faz uma música. Tal. No tempo eu estava começando a trabalhar com Fruity Loops, começando a me aventurar, né, na plataforma mesmo. E o Matheus já estava trampando já no Fruity Loops. E aí, pô... A gente fez o nosso primeiro back-to-back nessa festa para adolescente, assim, imagina a situação que é festa para adolescente. E foi incrível. Todo mundo dançou, todo mundo comprou a ideia e foi daí que a gente se ligou e falou, pô, a gente tem que fazer um projeto de fato, assim. Essas foram as indicações de hoje. Muito obrigada a todos e até mais. Obrigado, Natália. E voltamos aqui. Gosta de futebol? Vou dizer aqui um pouquinho. Pouquinho. O semblante dela representa o time que ela disse que torce quando chegou aqui, que é o Corinthians, que a situação tá difícil. Mas ela tem sorte que ela disse que não gosta muito de futebol no começo, né? É uma pessoa de sorte, que eu, como corintiano, não aguento mais. Pelo amor de Deus, cadê? Agora eu falo que vão quitar o estádio. Será? Eu não faço mais a mínima ideia, eu não aguento mais sofrer. Eu vou para Itaquera, onde fica a faculdade, para ir aos jogos do Corinthians. Mas é só sofrimento. O último que eu fui foi Corinthians e Santos. Você tem essa cara de feliz aí por causa do... Palmeiras, que é líder do campeonato, mas esse é já. Quando você foi, ganhou ou perdeu? Empatou. Corinthians e Santos, gol no último minuto. Na minha opinião, um dos maiores roubos da história, mas talvez eu esteja falando de um jeito tendencioso sobre isso. Cuidado. Mas vamos falar também de uma coisa, de um time que entristece a todos nós, que é a seleção brasileira. Comandado por né, Hoffman, que para alguns é muito bom, para outros nem tanto. Você gosta do Diniz? Continua. Eu sou contra, mas quem vai dizer isso é o Leonardo, que sempre traz tudo do mundo do futebol, sempre muito bem informado. Leonardo. Fala Bruno, fala Matheus. O Fernando Diniz atingiu sucesso pelo Fluminense, mas pela seleção a coisa foi oposta. Perdeu um clássico no Maracanã para a Argentina, ocasionando a primeira derrota da história do Brasil em casa nas eliminatórias.
Além disso, parafraseando Galvão Bueno, se ganhar da Argentina é muito melhor, perder acaba sendo muito pior. Pode ter sido o último jogo de Fernando Diniz pelas eliminatórias do Brasil, já que muito se especula que Carlo Ancelotti chegará ao Brasil no meio do ano que vem para assumir o comando da seleção. O Diniz ainda terá amistosos contra a Inglaterra, a Espanha, antes do Brasil chegar para a Copa América. O Brasil quebrou diversos recordes negativos, 3 derrotas consecutivas, derrota para a Colômbia pela primeira vez na história das eliminatórias e ocupa atualmente a 6ª colocação das eliminatórias. O Brasil, que vivia uma boa fase com o Tite, para muitos achavam que eliminatórias era coisa fácil e o Tite não vencia os europeus, agora parece que nem os sul-americanos o Brasil está conseguindo vencer na maior parte das partidas. Para você, Bruno, para você, Matheus, Fernando Diniz foi um acerto, e se o Ancelotti não vier, qual vai ser o plano B? A CBF garante Ancelotti, e que se ele não vier, se tudo der errado, o Diniz vai ficar. Mas há uma outra saída? Gostaria que vocês opinassem. Obrigado, Leonardo. Eu trocaria o técnico, né? Trocaria agora. Para agora, quem? Abel Ferreira é uma possibilidade, até o Dorival Júnior é outra. A gente falou na semana passada, no nosso outro programa, que o problema do Fernando Diniz é que ele tem fãs, né? Ele tem fãs enlouquecidos, parece a Taylor Swift do futebol. Né? O pessoal é apaixonado por ele, por mim sem razão. Ele tem um título agora da Libertadores, que é um título gigante, tem um Campeonato Carioca, antes disso ele tinha uma Copa Paulista. E aí, o que aconteceu? Acabou o currículo. Parece que acabou. Você não é a favor dele, Eu então? sou contra também. A gente está nessa discussão se Ancelotti chega e não chega, né, Hoffman? Eu sou totalmente contra isso. Tratarem a seleção tão vitoriosa, né, dessa forma. Vem depois, ou não sabe se vem ou se vem. Todo mundo sabia que o Tite ia sair depois da Copa, né? Não é uma surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Mas... E aí fica nisso, vai chegar, até então seria ali janeiro ou fevereiro, já comecei a ouvir que pode ser agora na metade do ano que vem, e fica nisso. Eu acredito, não sei se o Abel, até porque o pessoal do Qatar quer levar ele. Alô, Qatar. Qatar. Não tem dinheiro, né? Tomara que não leve, mas eu acredito que possa ser o Dorival Júnior. Pode ser o Dorival Júnior, é um grande nome. O problema é que a gente está numa entre-safra de técnicos. A gente teve uma geração nova que parecia muito promissora, como o Thiago Nunes, o Carille, mas que não vingou do tamanho que parecia que ia vingar. E agora estamos nessa entre-safra de grandes técnicos, né? Luxemburgo, Filipão já não estão no momento de auge, né? O Muricy se aposentou. Então vamos ver. Mas agora vamos falar também de uma coisa que é boa para você, que é a reta final do Brasileirão. Reta final do Brasileirão, é isso mesmo. E você falou até de Thiago Nunes que chegou recentemente no Botafogo, né? Para essa reta final aí, para ver se o Botafogo, que era até então líder, perdeu a liderança. Palmeiras assumiu, mas a briga tá embolada. Flamengo voltou para a disputa. Até eu acho que ali o 6º lugar, viu, Hoffman? Que tem até o Atlético Mineiro, que ninguém fala tanto, mas tá tudo muito embolado. E nesse final de semana, mais uma rodada quente com todos os times, não só o Palmeiras, mas também o Bragantino, o Flamengo, igual eu disse, o Atlético Mineiro e o próprio Botafogo também. Quem vai dar esse giro, esse passeio na rodada com os confrontos e como vai ser é o nosso Daniel Zanirato. Daniel, é contigo. Fala, Matheus. Fala, Bruno. Tudo bem com vocês? O Campeonato Brasileiro chega à sua 34ª rodada e as equipes paulistas entram em campo neste final de semana. Quem estreia na rodada é o Corinthians, que enfrentará o Bahia às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians tenta se afirmar no meio da tabela, vencer, brigar por uma vaga na Sul-Americana e afastar de vez a zona do rebaixamento. Já no domingo, às 4 horas da tarde, Botafogo e Santos se enfrentam lá no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. O Botafogo que vai buscar brigar novamente pela liderança, chegar na liderança de novo, recuperar o que teoricamente é seu, né? Vamos dizer assim. E o Santos, a mesma coisa, a mesma briga contra o rebaixamento, quer sair dali, o Santos não quer cair de forma alguma, né? Ninguém quer. E o Peixão tem que vencer, é fundamental que o Santos vença o jogo para sair de vez dali. Depois, às 6h30 da tarde, o São Paulo enfrenta o Cuiabá no estádio do Morumbi. O São Paulo ali na briga do meio da tabela, briga por uma vaga na Sul-Americana, sonha em posições maiores no campeonato e vai tentar fazer uma boa partida para vencer o Cuiabá aqui dentro dos seus domínios. Depois, às 6h30 da tarde, também, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza na casa do Fortaleza, lá no Castelão. Jogo importante para o Palmeiras vencer, é de importância que o Verdão ganhe para continuar na sua briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E outro time que está na briga pelo título joga fora de casa. O Bragantino enfrenta o Inter também às 6h30 da tarde, lá no Beira-Rio, e o Braga não vai medir esforços para tentar vencer e continuar na briga, né?
pelo título do Campeonato Brasileiro, que esse ano está acirrado. Volto com vocês. Obrigado. Obrigado, Daniel Zanirato. Pelo jeito é Bragantino, Palmeiras com chance. Flamengo também. Corinthians né? e São Paulo. Entre os paulistas. Corinthians e São Paulo e já quase escapou. O Santos também está direcionado, né? Eu não sou santista, mas o Santos não merece cair um ano depois, né, da morte do Rei Pelé. Não é o momento, né, Santos? Não faça essa deshomenagem ao rei, por favor. Até bati no microfone. Ficou até aqui. nervoso, mas o legal é que a gente tem do Campeonato Brasileiro daquele estilo que a gente gosta, né? Bem brasileiro, movimentado e competitivo. Até para falar que eu fiz meu TCC, né, sobre o gol que o Pelé fez na Rua de Abarim em 1959, então entrevistei o Pelé, isso aí, sempre que tem chance eu falo disso, hein? Entrevistei o Pelé em 2009 para a revista Almanac Brasil, para mim ele é um grande nome, né, o inventor do Brasil, o inventor da cara do Brasil como ele é, junto com outras personalidades, mas vamos lá. Desculpa que eu me empolguei de falar do Pelé aqui, que eu sou muito fã. Fica empolgado. Eu posso emendar mais uma aqui para a Irani, que eu quero reforçar um assunto com ela, Hoffman? Por favor. Você me permite? Você está sempre permitido. Eu quero perguntar, eu tinha marcado aqui, você no comecinho da entrevista disse que não teria um vilão ou vilões da alimentação do brasileiro. Realmente não tem. Hoje, atualmente, tem algum vilão que a gente coloca na mesa? Você falou muito do excesso, né? Então, gosto de batata frita. Não precisa comer batata frita todos os dias. Mas tem algum alimento que a gente anda exagerando, colocando muito, que poderia reduzir? Acho que o que tem ido para a mesa do brasileiro de forma errada são os ultraprocessados mesmo. Ele tem entrado com muita frequência. E não é só em um horário da refeição, é o dia inteiro. E às vezes compensando a ausência de refeição. Então, não fiz o café da manhã, não deu tempo de fazer um lanchinho intermediário, meu almoço vai lá para as 3 e aí eu vou aonde? Eu vou no ultraprocessado. Tem uma coisa que eu fico bem preocupada, que eu escuto muito, que é essa história de esse alimento não pode, esse alimento ruim, mas tem o dia do lixo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Dia do lixo? Dia do lixo. É uma coisa que me incomoda muito. Nunca vi. Esse dia do lixo, ele é caracterizado pelo dia que eu posso tudo. Então, eu me podei durante toda a semana, fazendo tudo direitinho. Essa é a fala. Fazendo tudo direitinho. Mas tem um dia, que é a sexta-feira, ou sábado ou domingo, que é o dia do lixo. Por que ele me incomoda tanto, esse termo dia do lixo? Porque parece que o meu corpo é uma lata de lixo. E ela não é. Uma coisa que te dá prazer é um lixo, né? Isso mesmo. Eu gosto desse meu corpo e eu preciso cuidar dele. Então, a alimentação que eu forneço para ele tem que trazer qualidade. Então, se hoje eu resolvi comer um hambúrguer, eu não posso entender que ele é lixo, mas eu me permito fazer isso, porque eu organizei a minha alimentação e eu me permito fazer isso hoje. Eu não tenho que entender que todo dia é punitivo, mas esse dia, que é o dia do lixo, é o dia que me dá prazer. Isso é verdade, né? Porque trata-se como se você 6 dias se pagasse uma penitência para um dia ter prazer, né? É isso mesmo. Não posso entender a alimentação assim. Ela precisa ser prazerosa, boa no gosto, bom para o meu corpo. E o dia que eu resolver comer algo que não está no meu dia a dia, não pode ser encarado como algo ruim, como, nossa, por que eu fiz isso comigo? Não devia ter feito isso. Eu vou comer o meu chocolate, eu vou comer o meu hambúrguer. Eu só não tenho que entender que isso é todo dia. Sim. E falar sobre vegetarianismo. Eu sou vegetariano há quase 20 anos. Nunca tive muita atenção no que mudava, era uma coisa para mim natural, sempre foi. Fiz exames há pouco tempo, tá tudo bem, mas realmente precisa tomar um cuidado especial, né? As pessoas têm que seguir melhor se quiserem mudar para esse tipo de dieta, né? Ter uma atenção maior com a alimentação. Sim. Tem uma ideia de que ser vegetariano, então você sabe disso muito bem, que aí eu tenho o vegetariano, que é o vegetariano estrito, então não come nada de alimento que venha, né, de origem animal. Tem aquele que permite ovos e leites, queijos, né? Se eu pensar no vegetarianismo, eu não posso obrigatoriamente focar numa alimentação saudável. Porque eu posso não comer nada de alimentos de origem animal, mas eu posso viver de salgadinho industrializado, né? Então,
mesmo pensando que eu tirei alguns alimentos por escolha, eu não entendo que isso é uma restrição, é uma escolha de vida. E como sendo uma escolha de vida, o nutricionista precisa organizar a sua alimentação para que você não tenha carência. Uma das maiores carências que pode acontecer é de vitamina B12, Sim. que vem de origem animal. E se precisar, a gente faz reposição. Então, eu ajusto a alimentação de quem decidiu ser vegetariano. Algumas nutricionistas, por muito tempo, tentavam convencer a pessoa a deixar de ser vegetariana, mas não é. É uma opção de vida. Sim. Então, eu preciso organizar a sua alimentação para que você não tenha carência. Não é por fazer bem ou por fazer mal para a saúde, né? São outras questões para o vegetarianismo. Mas, assim, o pessoal também tem que entender que talvez, assim, se alguém queira muito continuar comendo carne, pode continuar comendo carne. Talvez não precise comer todo dia, né? Eu acho que a gente tem um hábito... Eu não acho que ser vegetariano é o mais certo, mas também não acho que comer carne 2, 3 vezes por dia é o mais certo, né? Talvez comer menos, saber que um prato com arroz, feijão, salada também é um prato completo, né? Tem até uma tendência que diz um dia sem carne. Segunda, eu acho, se não me engano. E aí eu vou pensar que eu tenho outras fontes de proteína. As leguminosas, né, os feijões é uma fonte importante de proteína. Sim. Então, realmente, eu não preciso comer todo dia. Então, eu posso organizar minha alimentação para diversificar os tipos de carne ou ficar um dia sem carne. Porque eu não sou, de forma alguma, achar que é errado comer carne. É uma questão cultural, né? É uma questão que está nos povos desde que o mundo é mundo, aí viram opções individuais de cada um. E por falar em vegetarianismo, tem esses alimentos vegetarianos, hambúrguer, né, esses novos, que o pessoal pensa também que é muito saudável, mas também não necessariamente, né? Eles só não tem carne, né? Isso. E aí tem uma grande quantidade de gordura, de soja. Sim, porque eles tentam imitar o sabor da carne. Eu sempre falo, se você está buscando um alimento que não tem carne, não adianta você comer pensando na carne. Não vai ter o mesmo gosto. Isso, é outro alimento, né? Eu como, por exemplo, proteína texturizada de soja. Nossa, mas nem parece carne. Porque não é carne. Mas não tá com gosto da carne, né? Por que será? Então, a gente está querendo se enganar. Então, se a minha opção é não comer nenhum alimento de origem animal, eu vou assumir isso. Sim. E aí preciso organizar a minha alimentação para que não tenha nenhuma carência nutricional. Principalmente pessoas veganas também, que aí é um pouco, não é o meu caso, que aí é um pouco mais de atenção ainda, né? Até a questão de saúde, né? Porque daí quando a gente fala do ser vegano, é muito maior, porque eu vou pensar na minha roupa, eu vou pensar no produto que eu uso, no esmalte que eu uso para pintar, qual é o meu shampoo. É uma prática de vida mesmo. Sim. Que também inclui... Uma decisão política, né? Isso mesmo. Que também inclui não consumir nenhum alimento de origem animal ou que tenha lesado algum animal. Porque a gente pensa só, não é carne, mas espera aí, na produção desse alimento comprometeu algum animal? Eu também tenho que considerar. Esse cosmético foi testado em animais? Isso mesmo. Sim. Isso mesmo. Matheus? É bem maior. Irani, tô vendo aqui essa entrevista, aprendendo, quero mudar minha alimentação. Qual que é o primeiro passo? Claro que além das escolhas, né, de procurar uma profissional da área, que é muito importante, né, para começar a me alimentar melhor. Qual que é a primeira atitude que eu tenho que tomar? A primeira atitude é entender que depende de você. Normalmente a gente quer transferir responsabilidades. Eu quero mudar minha alimentação, mas meu marido não me ajuda. Eu quero mudar minha alimentação, mas a nutricionista falou que eu tenho que comer menos açúcar. Eu fico transferindo a responsabilidade. Eu preciso realmente melhorar a alimentação e depende de mim. Esse é o primeiro passo. A partir daí, a gente pensa em organização de horários, prática de exercício físico, a gente pensa em tudo ali. Mas entender que a mudança depende de você. Sim. Maravilhoso. E uma dieta que agora, já indo para a reta final, que se fala muito é a dieta mediterrânea. Ela, vendo de fora, assim, parece boa para todo mundo. É o caso? Ela não é com um olhar na população brasileira, né? Vou pensar na região ali da Europa, porém, do sul da Europa. Porém a gente usa muito, porque ela tem um olhar, por exemplo, para a melhora do consumo de gordura, então ela foca na questão do azeite, pensa na questão dos alimentos integrais, mas na minha opinião a gente precisa usar com parcimônia. Eu preciso entender o que aquele paciente precisa e se cabe a ele esse tipo de dieta. E aí eu vou pensar na questão das práticas do dia a dia, eu vou pensar na patologia desse paciente, vou pensar no poder aquisitivo.
Sim. Mas não é uma dieta que cada vez mais a gente tem usado aqui no Brasil. Ou seja, não é para virar um hábito no Brasil, mas para trazer elementos. Isso, perfeito. Tá. É isso. Eu já encerrei, Hoffman. Um show de aula aqui hoje. Uma aula aqui particular não, porque é aula para o nosso público. Eu acho que é isso. Eu só queria que você reforçasse quem que precisa ir para uma nutricionista agora. Todo mundo? Todo mundo precisa. Tá. A população costuma procurar o nutricionista quando tem problema. Mas por que não procura para não ter o problema? Então, o nutricionista, ele não é um profissional que vai sempre prescrever dieta. Ele te ensina a se alimentar, Sim. com foco na educação alimentar e nutricional. E isso serve para todos os ciclos de vida. Sim. Desde a criança até lá o idoso. Mas eu já estou tão velhinho, preciso mudar? Sim, porque quero viver com qualidade. Então, a gente precisa pensar que a gente tem que trabalhar com a promoção à saúde. Tá. Não esperar o agravo instalar. Então, todo mundo deveria ir lá conhecer o nutricionista. Vai marcar, Matheus? Eu já, para agora. Para agora. Atendendo, né, Irani? Vai ser contigo. E tem uma curiosidade aí. A Faculdade de Santa Marcelina faz sim. atendimento gratuito. Legal. A todo público, interno e externo. Então, quem quiser, pode ligar lá na faculdade e fazer o seu agendamento. E joga aqui na para quem quiser, né, conhecer mais sobre a Faculdade de Santa Marcelina, qual que é a arroba deles? FASM.oficial. FASM.oficial, para saber mais do trabalho que eles realizam lá. Existe o campus de Itaquera e o campus de Perdizes. Para saber mais sobre redes sociais, você tem redes sociais profissionais? Então, acho que é a melhor da faculdade. É a melhor da faculdade, e toda quinta-feira a gente posta informações referentes à nutrição, à alimentação. Toda quinta. Toda quinta. Então não perca, @fasme.oficial para saber mais. E quero agradecer demais essa entrevista maravilhosa, a sua atenção, você ficar tanto tempo no carro nessa segunda difícil. Teve até que cancelar compromissos, né? Desculpa quem tinha um compromisso com ela depois. Né? Que ela ficou presa ali no trânsito, que hoje foi uma manhã muito difícil para todos os paulistanos. Agradecer o Matheus. Prazer é meu, Hoffman. Estou aqui de boca aberta, encantado. Reflexivo, na verdade. Reflexivo, porque realmente é muito importante, não é para engordar, para emagrecer, é para ter uma vida saudável, que vai desde a pele até os órgãos, à disposição e tudo mais. Obrigado de novo, doutora. Eu que agradeço, adorei aqui, o bate-papo foi maravilhoso. Conversamos com Irani Gomes, para não esquecer para não errar o nome, Irani Gomes dos Santos Souza, que é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina. Agradeço também a sua audiência, um abraço e tchau!